Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Como vocês estão? Meus amados, hoje quero continuar falando com você a respeito das bases, pilares do fundamentalismo. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte, mas antes de entrar no tema, eu quero pedir a você que faça seu comentário, sua pergunta, sua crítica e principalmente deixe um me gusta, um like, no gosto, enfim, do like, o que você tiver aí na sua tela. E principalmente inscreva-se, e não somente inscreva-se, mas compartilhe. Este tema vai ser muito importante para alguém que está precisando e que você sabe muito bem. Manda para ele, porque vai ser, como sempre digo, libertador. Muito bem, mas antes de entrar ao tema, eu quero te recomendar aqui nos meus comentários duas coisas. Uma livraria onde eu estou colocando à venda livros novos, usados, a um preço baixíssimo, frete gratuito e principalmente livros muito bons, escolhidos a dedos. E são novos ou usados. Tá, mas no momento somente novo, logo vão aparecer os usados com preço ainda mais baixo. E livros esgotados por aí. Mas, deixando isso aí, vamos passar a nossa vinheta e vamos lá para nosso tema de hoje, que vai ser muito legal. Um abraço e nos vemos daqui a pouquinho. Solta a vinheta, vamos lá, minha gente. Bom, estamos de volta. Bom, você vê lá atrás a minha cafeteira ali, preparando o cafezinho para vocês também, um bom café aí, se você assiste estes vídeos com um cafezinho ao lado para ouvir melhor e sentir-se melhor. Bom, falamos sobre sectarismo, o vídeo anterior. Hoje quero falar sobre legalismo. Legalismo, um problema de todos os séculos. Não existe uma coisa mais triste da religiosidade legalista. E, por incrível que pareça, eu fui muito legalista. E a gente vai analisando através dos anos, estudando a Bíblia, e vai descobrindo quanto nós nos perdemos da graça de Deus e quanto nós condenamos e quanto mais somos legalistas. Essa forma de religiosidade que mais condena o ser humano a um estado depressivo e opressor. E o legalismo é muito forte no Brasil, especialmente na América Latina. Eu conheço alguns países de cristãos da América Central. E, gente, realmente o legalismo está matando muitas igrejas e afastando muitas pessoas do convívio da comunidade. E a Bíblia condena o legalismo. O livro de Gálatas é um livro excelente para você ler, se possível, de mente aberta, sem essa doutrina que nos foi passada e que eu, um tempo atrás, muitos anos, décadas atrás, eu passei também. Onde o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, condena este retorno a esse farisaísmo que Jesus tanto criticou. Ele combateu os judaizantes, e hoje nós temos um judaizante mais moderno, não com exigência de voltar à lei de Moisés, da circuncisão, de guardar as leis de Moisés, mas outro tipo de legalismo. E por isso que Paulo condena grandemente o legalismo. O legalismo é, portanto, uma forma de, como diríamos, nomos é a palavra grega para lei, seria o neonomismo. Porque o que é exigido hoje da igreja ou dos pregadores é que estabeleça uma nova lei que se interpõe radicalmente anulando a graça de Deus e principalmente os sacrifícios de Jesus. E este é um grave desvio teológico da graça de Deus revelada na palavra de Deus. Hoje se prega um legalismo exacerbado simplesmente para combater um determinado tipo de pecado.
eu não estou proclamando aqui uma liberdade que vai ser degradante da sociedade, não é isso. Mas devemos ter alguns parâmetros nas escrituras que nos dão, fruto do estudo bíblico, onde esta condição de ser um cristão verdadeiro, mas não legalista, nos permita viver na graça de Deus. A graça de Deus que está sendo pregada hoje sempre está amarrada a algum compromisso, seja financeiro, seja ético, moral, ou melhor, nem ético, seria mais moralista, né? Então a graça de Deus hoje está aliançada nos pregadores contemporâneos a algumas coisas. Por exemplo, há uma obrigação espiritualizada, por exemplo, jejum, estar nas igrejas, nas atividades, continuamente nos cultos, fazer isso, fazer aquilo. Então é uma amarra eclesiástica. Temos a amarra do dinheiro, onde se você não dá o dízimo, se você não oferta, você não será curado. Esse é um tipo de legalismo. É também a marca da espiritualização das disciplinas espirituais. Existem muitas disciplinas espirituais, além do estudo bíblico, além da leitura bíblica, jejum e oração. Mas essa disciplina nunca pode ser sufocante. E nós vemos que muitas vezes as respostas que são exigidas pelos pregadores legalistas é que se você não faz determinada coisa, você não será abençoado. Então, se você não dá tanto tempo de jejum, tanto tempo de oração, você não receberá a chamada bênção. Então, esse é o legalismo espiritualizado. O legalismo também é de observar que padronizado, isto é, vamos imaginar que uma pessoa se converteu hoje, então amanhã ele tem que deixar todas as práticas pecaminosas que ele tinha ou vivenciava. E esquece de que essa nova criatura, essa nova pessoa, está em um processo de crescimento. E aí um padrão. Então, essa determinada decisão, a pessoa é obrigada, por exemplo, a deixar de fumar, a deixar de beber. E eu não estou dizendo que tem que continuar, estou dizendo que nós não consideramos, ou o legalista, melhor, não considera que há um novo nascimento e uma maturidade. Então ele nunca será espiritual porque sempre terá um pecado que o condena. Mas o cristão verdadeiro, ele sabe de que a graça de Deus vai trabalhando nessa pessoa. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, 15 ou até o final da vida. Isso é graça de Deus. A graça de Deus trabalha com as pessoas de forma individual e não padronizada. O problema é que as práticas legalistas têm gerado muita neurose, muita depressão. Muitos crentes nas igrejas abandonam as igrejas porque não sofrem, ou melhor, não conseguem sobreviver a uma opressão legalista. Isso é muito questionador. Aí também você pergunta, então a pessoa se converte e deixa à vontade? Não é isso. Uma ética cristã, recorde bem isto, uma ética cristã deveria ser, antes de tudo, bíblica e, consequentemente, não pode ser legalista. Há igrejas e há pessoas também, pessoas vieram até mim e me perguntaram quais eram as coisas, ou melhor, qual era a lista de coisas que essa pessoa que me perguntava devia fazer ou não fazer. Então, isso é o legalismo. Se eu dou uma listinha de coisas, você não pode fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro, já é o legalismo, tá? Então, uma ética cristã, vou repetir, ela deve ser, antes de tudo, bíblica e, consequentemente, não pode ser legalista. O que significa uma ética cristã bíblica? É que ela é uma ética de amor, de graça, antes de tudo. O que é ética de amor? Você entende o contexto da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem ausência de domínio próprio.
Ela sempre está soltando palavrões, ela está sempre brigando. Então ela pode ter uma série de problemas, pode ser um problema físico, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema emocional, um problema, enfim, de diferentes fontes. Então essa pessoa precisa ser trabalhada com amor e entender, como diz Jesus, que pela palavra nós somos limpos, certo? Então uma ética cristã está baseada não em regras de condutas, mas em princípios gerais que extraímos da Bíblia como um todo e nos valores do reino de Deus. Então, uma ética cristã, quando se fala de graça, se entende que se trabalha com as pessoas, com a pessoa. Claro, se a sua igreja tem algumas regras ou leis, e você quer implantá-las, você deve ser bíblico, com amor e graça, saber trabalhar. Por isso que é melhor você trabalhar individualmente e sem esse estereotipo de regras e leis. Por exemplo, eu sei de igrejas que não permitem às pessoas usar determinada roupa, visitar determinados lugares, não andar com determinadas pessoas. Isso é legalismo. Isso pode estar ferindo até a própria palavra de Deus. Então, a Bíblia deve ser vista como uma Bíblia escrita dentro de um contexto. Como nós temos um contexto, também nós devemos observar a interpretação bíblica como um contexto que é visto. Então, o legalismo, ele deve ser banido em nossas igrejas. Se eu pudesse dar um conselho e você quiser aceitar, saia daquelas comunidades que te exigem. O cristão vive pela gratidão. Se você é um verdadeiro cristão, você vai estar em um lugar onde você vai adorar a Deus, vai ser grato a Deus, você vai contribuir financeiramente, você vai contribuir com a sua presença, você vai contribuir com seus tempos, você vai contribuir com suas habilidades, por gratidão a Deus, por aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Não porque o líder, uma igreja, uma comunidade está dizendo para você, faça assim, faça assado, porque esse é o jeito de ser cristão. Não há fórmula mágica. O legalismo mata a vida cristã. Deus te abençoe e vamos no próximo vídeo falar do terceiro e último pilar do fundamentalismo. Cuidado com o sectarismo, que falamos semana passada, e com o legalismo, que estamos falando hoje. Deus te abençoe e qualquer dúvida, está aí o nosso contato nos comentários. Você pode entrar em contato conosco e também você pode adquirir os melhores livros e fazer os melhores cursos e estar comigo aqui no aprendizado da Palavra de Deus. Um grande abraço, até o próximo.